Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Tudo começou com um simples gesto. Uma comemoração ousada, provocativa e carregada de personalidade. Memphis Depay, com seu estilo irreverente, celebrou nas redes sociais após a vitória do Corinthians no primeiro turno do Clássico contra o Palmeiras. A torcida alvinegra vibrou, os rivais se inflamaram, e o derby ganhou contornos ainda mais intensos. Mas o futebol, como sempre, reserva seus próprios caminhos. E neste segundo turno, o jogo virou. E virou com gosto. O Palmeiras entrou em campo determinado, como se cada jogador tivesse uma missão pessoal a cumprir. Era mais do que apenas 3 pontos em disputa. Era questão de honra. A equipe alviverde dominou as ações do jogo, foi superior tecnicamente, e transformou a Arena Barueri em palco de uma verdadeira resposta em campo. O resultado? Vitória contundente. Mas o que veio depois do apito final incendiou ainda mais a rivalidade. Minutos após a partida, os perfis oficiais do Palmeiras nas redes sociais publicaram uma imagem enigmática, mas facilmente decifrada por quem acompanha o futebol com atenção. Um leão em pose de caça, cercado por sombras negras com um detalhe chamativo, uma bandana laranja, semelhante à usada por Depay. A legenda era provocadora: quem canta de galo tem que saber quando calar. A postagem explodiu na internet. Torcedores palmeirenses foram à loucura com a provocação. Memes começaram a pipocar por todos os lados. Memphis de que, aqui é Palmeiras, respeita a história e outras mensagens inundaram as redes, mostrando que a resposta não ficou apenas dentro de campo. A provocação foi direta, cirúrgica e calculada. Memphis Depay, conhecido por não fugir de polêmicas, ainda não respondeu. Mas a imprensa esportiva já especula se a cutucada pode dar início a uma nova fase dessa rivalidade tão tradicional do futebol brasileiro. O derby paulista já é histórico por si só, mas quando grandes personagens entram em campo, e também nas redes, tudo ganha uma dimensão ainda maior. Abel Ferreira, técnico do Verdão, evitou polêmicas em sua coletiva pós-jogo, mas deixou uma frase que pareceu carregar uma pitada de ironia: futebol é jogado, não postado. A torcida entendeu o recado. As arquibancadas vibraram com cada palavra. A vitória já era doce, mas com a provocação, ficou ainda mais saborosa. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, adotou um tom mais contido publicamente. Entretanto, fontes internas afirmam que a postagem nas redes foi aprovada previamente por membros da comunicação, justamente para marcar posição e responder à provocação de meses atrás. Estratégia ou espontaneidade? Para os torcedores, pouco importa. O importante é que o Verdão respondeu, e com estilo. Enquanto isso, o ambiente no Parque São Jorge não é dos mais leves. A derrota no Clássico trouxe cobranças internas, e a postura de Depay passou a ser questionada até por alguns torcedores. Há quem diga que o holandês precisará mostrar mais futebol e menos atitude nas redes nas próximas rodadas. A cobrança é alta, e o clima, tenso. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians já teve capítulos marcantes, brigas, reviravoltas, títulos e provocações históricas. Mas nos últimos anos, as redes sociais se tornaram um novo campo de batalha. E o post do Palmeiras mostrou que, neste jogo virtual, também é preciso saber quando atacar e como atacar. A resposta alviverde não apenas inflamou sua torcida como também reacendeu expectativa para um possível reencontro entre os times em uma eventual fase decisiva do campeonato. Seria o palco perfeito para o desempate das provocações, e quem sabe, mais uma chance de Memphis ou qualquer outro virar protagonista. Para os palmeirenses, a vitória foi completa. 3 pontos na tabela e 3 pontos no coração da torcida. A vingança, servida fria, veio acompanhada de inteligência e timing. Mostraram que o futebol também é feito de narrativa, de enredo, de simbolismo. E nesse jogo, o Verdão está jogando como um verdadeiro mestre. A internet segue em polvorosa. Influenciadores,
comentaristas e torcedores de todos os lados seguem discutindo a provocação, seus limites e seus efeitos. Para uns, genialidade. Para outros, exagero. Mas todos concordam em algo: a rivalidade está mais viva do que nunca. E isso, para o futebol, é combustível puro. Ainda não se sabe se Memphis vai responder. Talvez com outra postagem, talvez dentro de campo. Mas uma coisa é certa: o clássico ganhou mais um capítulo inesquecível. Um que será lembrado não apenas pelos gols, mas pela ousadia de ambos os lados. Os próximos jogos de Corinthians e Palmeiras já carregam um peso extra. A tensão aumentou. Os olhares se voltaram. E cada movimentação dos dois clubes, agora, será analisada com lupa. Afinal, quando o clássico extrapola os 90 minutos, tudo pode virar munição. E no final das contas, o futebol agradece. Porque rivalidade assim é o que move o esporte. Emoção, provocação, resposta. E o torcedor, claro, é quem mais se diverte com esse verdadeiro espetáculo dentro e fora de campo. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A provocação do Palmeiras, além de movimentar a torcida, acendeu o debate sobre o uso das redes sociais pelos clubes de futebol. Em tempos onde o engajamento digital vale tanto quanto o desempenho em campo, cada postagem é pensada como um lance estratégico. E nesse quesito, o Verdão demonstrou estar jogando em alto nível. A cutucada foi criativa, pontual e atingiu diretamente o alvo, Memphis Depay e o Corinthians. Especialistas em marketing esportivo já analisam o impacto da ação do Palmeiras. Para muitos, foi um movimento de mestre no campo da comunicação. A postagem conseguiu unir humor, rivalidade e identidade de torcida, tudo no tempo certo. O resultado foi uma explosão de engajamento que ampliou a presença do clube na mídia, mesmo após o apito final. Enquanto isso, alguns torcedores rivais acusam o Palmeiras de desrespeito, alegando que o futebol deveria ficar restrito ao campo. No entanto, os palmeirenses rebatem dizendo que apenas devolveram na mesma moeda. Afinal, Depay fez questão de provocar em sua rede no passado, e agora sentiu o peso de um retorno à altura. O curioso é que Memphis, que sempre se posicionou como um jogador autêntico e provocador, agora se vê em uma encruzilhada. Sua resposta pode reacender a rivalidade ou, se for mal calculada, transformar a situação em uma tempestade ainda maior. O silêncio, por enquanto, é sua única reação, e isso só aumenta a expectativa. Fontes próximas ao elenco alviverde revelaram que a postagem foi assunto no vestiário. Jogadores riram, repostaram e sentiram-se representados. Isso mostra o quanto o clube está alinhado não só taticamente, mas também emocionalmente. Quando a comunicação externa reflete o espírito do elenco, o impacto é ainda mais forte. Já no lado corintiano, a derrota e a provocação vieram como um soco duplo. Torcedores cobraram nas redes sociais uma postura mais combativa do clube, enquanto outros pediram foco total dentro de campo, deixando as provocações para depois. A diretoria do Timão, até o momento, manteve o silêncio, talvez esperando o furacão passar. O derby paulista é, historicamente, um caldeirão de emoções. Mas agora, mais do que nunca, ele ultrapassa os limites do gramado. A cultura digital permite que os clubes se comuniquem diretamente com milhões de torcedores, e isso transforma qualquer gesto em símbolo. O Leão do Palmeiras, por exemplo, virou rapidamente estampa de camiseta e figurinha de WhatsApp. Alguns jornalistas lembraram que essa não é a primeira vez que o Palmeiras responde provocações com elegância e criatividade. Em outras ocasiões, o clube já utilizou o humor para rebater críticas, provocar adversários e exaltar conquistas. E sempre com grande repercussão. Parece que a equipe de comunicação do Verdão sabe exatamente o que está fazendo. O próximo confronto entre as equipes, ainda sem data definida, promete ser um dos mais aguardados da temporada. Não apenas pelo futebol em si, mas pelo clima que está sendo construído fora dele. A tensão, a expectativa e a rivalidade foram renovadas. O roteiro está montado.
Falta apenas o apito inicial para um novo capítulo. No fim das contas, o futebol brasileiro só tem a ganhar com esse tipo de rivalidade saudável. Quando provocações são bem feitas, criativas e sem apelo ofensivo, elas enriquecem o espetáculo. E se forem acompanhadas de grandes atuações dentro de campo, como foi o caso do Palmeiras, o efeito é ainda mais potente. Afinal, nada fala mais alto do que a combinação perfeita entre talento e atitude. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.